Olá, eu sou Júlia Anjos e esse é o canal Maria Perguntadeira. Esse é um espaço para falarmos sobre as perguntas que movem a nossa vida, das mais profundas às mais corriqueiras. Nosso objetivo não é fechar a questão com uma resposta definitiva, mas sim explorar as possibilidades que cada questão nos traz. E a pergunta de hoje é: por que Maria? Por que Maria é o nome do canal? Por que Maria o nome da minha filha? Então, se você quer saber por quê, vamos lá? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa ideia desse canal e de compartilhar algumas ideias com vocês não vai ter roteiro, não vai ter script, porque eu não funciono muito assim. Todos os vídeos que eu faço, que eu fiz experimentalmente no Instagram, eram todos assim, tipo, liga a câmera e vamos ver o que a Julia vai falar. Eu acho que essa espontaneidade faz parte da minha melhor maneira de me comunicar, vamos dizer assim. Então, pronto. Mas essa pergunta vai nortear a gente, por que Maria? Mas antes disso eu queria fazer uma introdução dizendo que falar um pouquinho sobre a ideia do canal, já que esse é o primeiro vídeo do canal, e falar por que eu pensei nisso e por que o nome do canal, que tem a ver com a Maria também. Desde que eu sou criança, tem uma característica minha, que faz parte da minha personalidade, que é a de fazer muitas perguntas. Não sei se é essencialmente dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, porque não sou assim para tudo. Por exemplo, tem um acidente de carro, não sou daquelas pessoas que vai querer ficar vendo o que aconteceu e tal, não me interessa. Mas sim, eu sempre fui uma pessoa que fiz muitas perguntas, e isso é uma característica minha desde que eu sou criança. Eu lembro que a minha professora da antiga primeira série, que hoje é o segundo ano, uma vez virou para minha mãe e disse: essa menina faz cada pergunta. E eu me lembro que eu tinha feito uma pergunta para ela que é: como que a gente cresce? Eu falei, mas como assim cresce? Porque eu lembro que eu tinha muitas dores nas pernas, que era dor de crescimento. Diziam que era dor de crescimento e eu ficava intrigada com aquilo. E eu perguntei, mas como? Como que uma pessoa cresce? Como que uma pessoa de um tamanho, de repente, ela vai se esticando e se tornando maior e grande? Na verdade, é um milagre que acontece sob os nossos olhos, né? E eu agora que sou mãe de uma bebê de 4 meses e meio, eu vejo, tipo, a diferença, eu vejo ela todo dia e ela tá crescendo e você não percebe e ela cresce mesmo. Então era uma coisa que eu só sei que eu fiz perguntas tão específicas pra professora que chegou uma hora que ela falou: Júlia, não sei. E ela era minha professora. E depois ela foi comentar isso com a minha mãe. A outra coisa o outro episódio assim que me marcou muito foi quando, assim que eu entrei na faculdade, teve um professor que me marcou muito durante todo o curso da licenciatura em música na UFRJ, que foi o professor José Alberto, que depois foi até orientador da minha monografia, do meu trabalho final. Ele foi o professor que mais me fez pensar na faculdade, mais me fez questionar sobre as coisas. E um dia, numa aula dele, eu comecei a fazer muitas perguntas, porque eu estava genuinamente inquieta com as questões, e ele me deu uma resposta que a princípio pode parecer um pouco ríspida, mas ele não era uma pessoa ríspida. Ele disse: Júlia, você faz muitas perguntas boas, muitas boas perguntas, agora cabe a você correr atrás de respondê-las. Como quem diz, eu não tenho como te responder essas coisas que você está perguntando. E eu lembro que eu perguntava mesmo com sede de saber. E eu fiquei um pouco pasma com a resposta que ele me deu, porque para mim ele sabia de muita coisa, podia me dizer, e ele disse: olha, são perguntas muito boas, mas não sei, quase que disse isso, né? E aí isso me marcou de novo. Nossa, esse professor que é uma referência para mim, dizer que eu faço perguntas boas, né? Então eu guardei. E alguns anos depois eu fiz um curso, que foi um curso também muito marcante na minha vida, que foi junto com a Jocum, Jovens com uma Missão,
e nós fizemos um curso sobre artistas do Reino de Deus. Esse curso, eu posso dizer que existe uma Júlia antes e uma Júlia depois desse curso, principalmente por causa do período muito ruim que eu estava passando, e como depois de passar por essa experiência desse curso, Deus me renovou, né, completamente em outra pessoa. E lá no curso teve um dia que a professora, a Célia, falou assim: o que vocês acham sobre as perguntas que a Júlia faz? E aquilo de novo me pegou um pouco de surpresa, e eu fiquei assim, e teve um menino que disse: ela faz as perguntas que a gente queria fazer, mas não tem coragem de perguntar. Ela falou: eu sei que você faz perguntas difíceis e eu vejo que não é para nos desestabilizar, e sim porque você realmente quer saber. E eu, na verdade, eu não tinha muita consciência de que eu estava fazendo perguntas que poderiam parecer até de alguém que quer ir contra ou ser rebelde, não sei, ou tão desafiadoras assim. Tão grande era talvez minha angústia de querer saber o que era. Enfim, e de novo essa questão das perguntas. E no final, eu fiz 2 cursos com esse mesmo grupo, um curso dos artistas do Reino de Deus e outro curso de vocação e chamado. E no outro curso, no segundo curso de vocação e chamado, nós formamos uma pequena sentença que define qual é a nossa vocação de acordo com aquilo que nós descobrimos no curso. E uma das frases da minha vocação está relacionada com isso, do meu propósito, do meu chamado, está relacionado com isso, fazer perguntas, trazer inquietação, né? E acho bem ambicioso na verdade, essa definição, mas eu acho que sim, é algo que faz parte de mim, e por isso a ideia desse canal. Como eu falei no início, como é algo que parece tão grandioso e profundo, se eu fosse esperar ter as melhores perguntas na minha cabeça para poder começar o canal, eu nunca começaria. Então eu quero partir de algo muito simples, de falar de coisas do dia a dia, de compartilhar coisas da minha vida. Vão ser temas bem variados que dizem respeito a mim, a minha própria vida, né? As experiências que eu tenho tido agora com a maternidade, como profissional. Vamos falar sobre música, vamos falar sobre pensamentos, enfim, não vai ter um tema assim definido, é tudo que me diz respeito e que eu posso falar alguma coisa sobre, tá bem? Pronto, tendo feito essa mega introdução, vamos falar sobre a Maria. Maria é porque algumas pessoas podem achar que é um nome um pouco antiquado, né? Maria, tão comum, tão vulgar, mas na verdade eu vejo, a primeira coisa é que Maria é agraciada, é cheia de graça. Ela recebeu algo de graça. Ela tem graça no sentido de ter graça mesmo, tipo, ter alegria, ter algo de bom nela, algo especial, e graça recebida de Deus, né? Maria é a cheia de graça, né? Quem é Maria? Quem é a personagem Maria no contexto religioso? É a mãe do próprio Jesus. Então, primeiro, esse nome já ganha por aí. Segundo, que é um nome comum e fala, para mim, reflete a beleza das coisas comuns, a beleza do que é ordinário, do que é repetido, do que a gente vê todo dia. Porque às vezes a gente quer muito deixar a nossa marca, e principalmente quando se fala de nome, você quer um nome super original. E eu não acho isso de todo ruim, eu acho que faz parte do ser humano querer deixar a sua marca, querer ser diferente da massa, não querer ser igual a todo mundo. E às vezes as pessoas vão até longe demais, né, escolhendo os nomes super estranhos ou super conceituais para os seus filhos, na tentativa de se distinguirem da multidão, né? Mas existe uma beleza naquilo que é comum, naquilo que é simples. Maria é um nome que soa bem, a M. Já no canto a gente usa o M, ma, né? Uma das primeiras
vocábulos que o bebê fala, é uma coisa quentinha, né? É aberto, Maria, aqui em Portugal é menos Maria, mas também é aberto. E, além de ser algo comum, eu acho que é algo que diz respeito, é meio que um nome, na minha concepção, que representa todas as mulheres. É como se fosse assim, um nome feminino. Se você pudesse escolher um nome que representasse todas as mulheres, como existem muitas Marias, Maria disso, Maria daquilo, Maria não sei o que lá, qual o nome que representaria as mulheres? Se você tivesse que escolher um, seria Maria. É como se Maria fôssemos todas nós, sabe? Mesmo se você não se chamar Maria, você, sei lá, Maria vai com as outras, Maria, eu não sei, Maria Gasolina, que as pessoas falam, não é? Sempre usam esse nome para denominar alguma coisa. Então é como se todas as mulheres fossem um pouco de Maria, porque todas as mulheres receberam essa graça, porque todas as mulheres são únicas, mas também são comuns. E é um nome que fala, acho que, sobre raízes, sabe? Sobre algo que sempre continua, pelo menos desde que eu me entendo por gente. Tipo, a minha bisavó, que meu nome é homenagem a ela, era Maria Júlia. E, tipo, não sai de moda, você já percebeu? Pelo menos desde que eu nasci, quando eu era criança, eu conhecia velhinhas, chamada Maria, e conhecia bebês chamados Maria Clara, não sei o quê. Então é um nome que, tipo assim, sempre vai continuar, sempre vai ter. E por isso eu quis acrescentar esse nome para minha filha, Maria Flor, que é, obviamente, por um motivo muito banal. Eu amo flores e eu acho que a flor é algo que traz alegria, traz perfume. Onde chega, ela está sempre associada ou a homenagem a alguém, quando a gente fala do luto, né? Você homenageia alguém com flores, ela está relacionada à beleza, ela traz beleza, ela é algo natural, é algo que vem da natureza. Tem muitas coisas, muitos motivos. E Maria Flor talvez seja aí um pouquinho da diferença, embora no Brasil esse nome esteja bem mais comum, aqui em Portugal não é tanto. Então talvez essa minha busca de trazer algo mais diferente, não sei, porque eu já quero esse nome tipo, há mais de 10 anos que esse nome já está escolhido. Então, por isso Maria para minha filha, por isso também Maria para esse canal. Essa Maria perguntadeira, acho que sou eu mesma, né? É uma muda de planta que faz perguntas, né? Essa brincadeira, esse jogo de palavras que na verdade é uma planta que tem suas raízes e é uma planta que, qual é o fruto dela? Qual é o que ela produz? Ela produz perguntas, né? E vamos falar sobre essas perguntas. Às vezes a gente tem medo de perguntar algumas coisas, mas é permitido. Se nós vamos chegar às questões e às respostas que nós queremos, não sabemos. Mas uma coisa que é o que nos difere como seres vivos dos outros, né? Dos outros seres da natureza, é que nós podemos perguntar. Até aquelas perguntas que você acha que não tem permissão para fazer, ou que não cabem, ou que você não tem o direito de fazer, você tem. Porque Deus nos fez como seres pensantes e nós podemos perguntar, e até nos contentar, né? Jó, eu lembro de Jó, ele fez muitas perguntas para Deus e Deus não respondeu as perguntas dele, mas em nenhum momento ele foi, vamos dizer assim, repreendido e dito para ele que ele não tinha o direito de perguntar. Pelo contrário, talvez ele tenha sido tão valioso para Deus porque ele não reprimiu as perguntas dele. Ele falou, olha, eu não entendo isso, eu não entendo isso, eu não entendo isso. E Deus perguntou para ele, você precisa mesmo de todas essas respostas ou basta para você saber quem eu sou e confiar em mim? Que esse, na verdade, é o grande convite do Evangelho para nós, que você não precisa saber de todas as coisas, você precisa conhecer quem Deus é e descansar nisso e isso ser suficiente para você, né? Mas, sim, nós podemos perguntar e eu quero falar sobre isso, compartilhar experiências, coisas da minha vida e quero também incentivar vocês a deixar os comentários
Com certeza não vou conseguir responder todos, mas é a forma de eu ter algum tipo de feedback e de vocês também falarem, né, sobre as suas experiências, tá bem? Um beijo e até breve. Maria.